Neste terceiro bloco, precisamos responder agora o que é filosofia do direito. Não é? Responder à pergunta o que é filosofia do direito é responder à pergunta porque, afinal, existe, né, uma disciplina, né, com conteúdos bastante, digamos assim, bastante elásticos e bastante, né, às vezes complexos com relação a uma outra área do conhecimento humano e também uma prática, né, humana fundamental nas sociedades, que é a prática jurídica, aquilo que normalmente a gente chama do direito. Então, eu de início preciso dizer que a nossa concepção, né, do nosso livro, né, e a concepção que nós trabalhamos é uma concepção que faz com que o direito seja objeto da filosofia. Normalmente, o jurista tradicional trata a filosofia do direito a partir do próprio direito, enquanto que nós propomos tratar o direito a partir da filosofia. Ou seja, não se faz filosofia do direito a partir dos institutos, das instituições e dos dogmas jurídicos, porque aí eu já determinaria a filosofia uma determinada verdade que existe dentro do mundo jurídico. E aí a filosofia viraria um instrumento do mundo jurídico. Nos blocos anteriores, eu procurei demonstrar que a filosofia está preocupada com a discussão do contraditório, iconoclasta, né, e procurando refletir sobre as verdades do mundo da ciência tradicional. Quanto mais o direito se transforma numa ciência dogmática, mais ele acredita que tem verdades. E quanto mais o direito acha que tem verdades, mais conservador e dogmático o direito é. Este é o motivo pelo qual, se eu quero estudar filosofia do direito, significa querer estudar o direito do ponto de vista da filosofia, o primeiro pressuposto é que eu estou fazendo filosofia, eu não estou fazendo direito. Portanto, se o pensamento filosófico é a crítica do pensamento anterior, aqui a filosofia vai ao direito no intuito de se perguntar criticamente o que o direito é, por que o direito é de uma forma e não de outra forma, por que o direito tem determinadas instituições constituídas, não é, como dogmáticas e não outras instituições, por que o direito tem doutrinas majoritárias A e a doutrina majoritária não é a B, né? Porque muitas vezes, inclusive, em termos de doutrina, só para dar um exemplo, de demonstrar o quanto o direito precisa da filosofia, normalmente nós usamos a expressão doutrina majoritária para consagrar um pensamento interpretativo, hermenêutico sobre o direito, e normalmente nós nunca mais falamos, né, da doutrina que não era majoritária, porque alguma doutrina, para virar majoritária, no determinado momento, ela teve que se confrontar com outras doutrinas. Pensando bem, naquele primeiro momento em que vários juristas, doutrinadores, discutiam determinada interpretação, por exemplo, né, de uma lei, ou de um artigo, que seja, naquele momento os doutrinadores estavam fazendo filosofia. Chegou-se à doutrina majoritária pelo contraditório de doutrinas possíveis, todas elas existentes no momento inicial, doutrinas que eram coerentes e que tinham as suas razoabilidades, né, embasadas em determinada metodologia, como eu disse nos blocos anteriores. Perceba, existe uma transfiguração muito rápida depois, que a gente não percebe mais. Quando nós falamos de doutrina majoritária, mais ninguém se pergunta, ela se tornou majoritária em relação ao quê? Ela vira uma verdade absoluta. É isto que eu estou tentando demonstrar. A expressão doutrina majoritária é típica do direito positivo moderno, dentro daquele escopo de uma ciência que procura verdades. Porque, né, pensando bem, se alguém, né, responde que algo é de uma determinada forma porque é doutrina majoritária, ele produziu uma verdade. Claro,
quando nós nos referimos à lei, né, a lei material e mesmo a lei processual, raramente as pessoas pensam que existe a possibilidade de uma discussão sobre a lei. É um outro exemplo, mas acho que este é mais claro. Quando a gente se dirige à lei, normalmente nós dizemos a lei é a verdade, porque o mundo que nós produzimos de verdades científicas a partir da modernidade, uma construção, como eu disse ali atrás, começa no final da Idade Média, digamos lá a partir então do século XV, não é? E vai para todo o Renascimento, desembocar no pensamento moderno científico, né, do século XVIII e da modernidade daí para frente, esse pensamento é sempre um pensamento de verdade. E o direito não fugiu à regra. Quando a gente pensa em lei, repetindo, a gente pensa em lei como sendo uma verdade, né? Então a filosofia precisa entrar nessa afirmação da verdade legal para se perguntar por que aquela lei é daquele jeito, qual é a lei melhor ou pior, qual é a interpretação possível daquele mesmo texto jurídico. Será que o legislador foi capaz ou não foi capaz de capturar, né, estritamente o fato social que lhe deu origem a fazer legislativo uma lei? Ninguém se pergunta mais isso no nosso mundo jurídico. A tendência é a consagrar, né, verdades absolutas no mundo jurídico. A doutrina majoritária é outro exemplo, né? As pessoas não percebem mais que a doutrina majoritária, apesar de não ser uma lei, por princípio, ela é extremamente interpretativa e, portanto, bastante, né, adaptada ao conhecimento filosófico. Mas raramente quando se pergunta por que esta é a doutrina majoritária, nem o jurista mais sabe contra o que a doutrina majoritária se tornou majoritária. Porque com o passar do tempo, a doutrina majoritária, ela vira, entre aspas, ela vira uma lei, ela vira uma verdade. Então perceba, qual é o objetivo da filosofia do direito? Olhar para este direito das verdades, que aqui eu vou dizer que o direito então se torna dogmático, a chamada dogmática jurídica, não é? E a filosofia se dedica a essa dogmática jurídica para questionar estas coisas, para voltar a se refletir, ajudar a reflexão, né, desse mundo jurídico. Porque o direito é de uma determinada forma e não é de outra. Porque uma lei foi escrita de forma A e não de forma B. Porque que a interpretação majoritária foi A e não foi B, né? Por que temos um direito? O que é um direito de uma forma e não de outra? Por exemplo, o que é o direito positivo? O que é o direito natural? Se vocês forem procurar discutir direito natural no mundo dogmático jurídico hoje, vocês vão chegar à conclusão de que não existe mais justnaturalismo. Porque a ideia que existe do ponto de vista da verdade científica é que aquilo que é valor, que é a base do direito natural, está tudo positivado numa legislação. E o direito natural simplesmente deixa de existir nas cabeças e nas consciências, né, dos operadores do direito, dos profissionais do direito, e fica tudo verdade científica consagrado dentro da legislação escrita pelo legislador.